Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como que foi o meu processo para entrar no banco. Eu vinha de um tempo postando com frequência aqui no canal, aí eu consegui essa vaga, dei uma pausa porque eu tava em todo um processo de adaptação no trabalho novo. E aí agora deu um ano, eu acho que eu já aprendi, já peguei o ritmo. E aí eu vim contar pra vocês e agora eu tô voltando com o canal também. Então, para esse vídeo ficar organizado, eu fiz uma colinha aqui e eu dividi o vídeo em algumas partes que são importantes nesse processo. Então, hoje a gente vai falar, né? A divisão do vídeo vai ficar assim: a formação e os requisitos mínimos para poder trabalhar no banco, como que você vai fazer para poder encontrar uma vaga e como que é o processo seletivo, tá? Então, vamos lá. De formação e requisitos mínimos para trabalhar no banco, vai variar um pouco de acordo com o cargo que você quer entrar, mas pouca coisa. Independente do cargo que você for iniciar, você precisa estar matriculado num curso superior, então tem que estar matriculado numa graduação. E o recomendado, não que seja obrigatório, nem todos os cursos têm essa obrigação, mas que seja algum curso, por exemplo, administração, economia, engenharia de produção, mas no banco que eu trabalho tem engenheiro ambiental, tem contador, contabilidade também é um bom cargo, uma boa formação. Tem outros cargos, então no banco também tem advogados. Então, assim, vai depender muito aí do banco, mas se você tiver em uma dessas graduações é melhor, né? Contabilidade, economia, administração, engenharia de produção. E também você tá mais dentro da área já, você vai saber um pouquinho mais algumas coisas. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto, né, é você ter perfil comercial. E aí já é uma análise que os bancos fazem muito para poder contratar. Dificilmente uma pessoa que é muito tímida, que é muito fechada, que tem dificuldade de falar, tem dificuldade de se expressar, vai conseguir uma vaga nos cargos de entrada de agência, assim. Você pode conseguir uma vaga no banco em outras áreas, mais administrativas, né? Mas aí precisa ter outras formações. Então, assim, você precisa ter um perfil comercial, você precisa ser comunicativo, você precisa saber vender. Vender é uma coisa que se aprende, né? As técnicas e tudo mais se aprende, só não pode ter vergonha. Então, é uma coisa que você não trabalha com isso, você consegue se adaptar. Mas a questão da comunicação realmente é uma coisa que você já precisa ter. É uma skill necessária, sabe? Você se comunicar bem, você não ter vergonha de falar, não ter dificuldade para falar, ter uma dicção boa, porque isso facilita muito na hora da entrevista ali da pessoa que tá te entrevistando, identificar que você é uma boa pessoa para trabalhar no banco. E terceiro, e talvez mais importante, ou talvez o perfil comercial seja mais importante, acredito. O terceiro é você ter as certificações Anbima. E aí vai ser CPA 10, CPA 20 e CEA. CPA 10 é aquela certificação de entrada. Se você vai para um cargo de 6 horas, na maioria das vezes, você tendo só a certificação CEA, você consegue. A certificação CEA não, perdão. A CPA 10. Então tem que ter CPA 10, que é a certificação de entrada. No cargo que eu entrei, era obrigatório o CPA 20. Então, no banco que eu trabalho, é obrigatório ter CPA 20. Então, ter a CPA 20, que é um pouquinho ali acima, e o CEA é tipo assim, já é muito bom, né? E é geralmente mais quem já tá muito dentro dessa área de financeira, investimentos, essas coisas. Então, assim, tem que ter essa certificação. Se for para tirar, eu recomendo tirar logo de cara a 20, porque é pouca coisa de diferença da CPA 10 e ela te dá uma possibilidade, uma amplitude maior de cargos, né, de vagas para você conseguir se inscrever, já que tem algumas vagas que é obrigatório você ter o CPA 20, então eu recomendo tirar o 20. São 2 ou 3 módulos a mais, então assim, você vai pegar um tempo um pouquinho maior e já vai ter uma certificação, um nível acima de uma vez. Na verdade, o que acontece? As certificações Anbima, elas mudaram a nomenclatura. Então,
vocês vão pesquisar por CPA 20, vocês vão encontrar qual que tá a nova nomenclatura dela, mas acabei de lembrar que elas passaram por uma mudança de nomenclatura recentemente, a Anbima fez essa alteração, tá? Mas então, tem que ter essas certificações. Agora, vamos pro segundo tópico, que é como você vai fazer para achar as vagas, né? Bom, as vagas do banco, nem sempre elas estão lá no LinkedIn, principalmente, né? Se você não tem LinkedIn, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá e criar um LinkedIn. Porque é super importante hoje para basicamente qualquer vaga. Então, você precisa ter um LinkedIn. É bom para o seu currículo, é bom para você mostrar a sua evolução profissional, é excelente. Então, você precisa ter. Então, na maioria das vezes, as pessoas procuram lá no Vagas, né, do LinkedIn para ver se encontra alguma coisa. Só que as vagas em banco de agência nem sempre tá no Vagas. Na maioria das vezes, quem divulga as vagas são os gestores. Então, um ponto muito importante para você encontrar vagas no banco é você seguir, fazer conexões no LinkedIn com o maior número possível de pessoas que já estão dentro de um banco. Então, assim, conectou com um, vai e conecta com a rede dessa pessoa, que vai te possibilitar conectar com a rede das outras pessoas, e aí você vai conectando. Conectando com pessoas que trabalham no banco, essas pessoas costumam compartilhar as vagas. A vaga mesmo que eu entrei não foi uma vaga que estava aberto lá no site de vagas do banco. Eu não fui lá em vagas do banco que eu trabalho e vi a vaga e me inscrevi por lá. Não foi assim. Uma gestora compartilhou uma imagem falando que ela tinha uma vaga para um outro cargo e aí eu mandei mensagem para ela e de mandar mensagem para ela eu fiquei sabendo que iria ter a vaga do cargo que eu tô hoje. Então, assim, não necessariamente é no Vagas, é mais os gestores compartilhando. Então, sigam o máximo de gestores possíveis. E também pergunte para as pessoas que estão no banco por quê. Às vezes você não está conectado com o gestor, mas você conectou com alguém que está no banco. Você pode perguntar para aquela pessoa se tem alguma vaga aberta na regional dela, se ela sabe de alguma vaga, né, que tem aberta, porque às vezes eles compartilham as vagas dentro dos grupos da regional. Então, por exemplo, na minha regional, muitas vezes quando algum gestor de alguma outra agência da região abre vaga, eles mandam lá falando que eles estão com vaga. Então, é mais fácil para você, né, saber que existe aquela vaga se você perguntar para alguém que às vezes está dentro da regional ali e falar, na sua regional tem alguma vaga, tá sabendo de alguma vaga, para a pessoa te mandar, te informar, te falar quem que é o gestor para você conectar com aquela pessoa já especificamente, às vezes mandar mensagem, o currículo você manda pro e-mail do gestor que está contratando, então para ficar mais fácil, tá? Então, esse é o ponto de como encontrar a vaga. Foque mais nos gestores e nas pessoas que estão no banco do que no site de vagas lá do LinkedIn. E por fim, né, em terceiro lugar, vem como que é o processo seletivo. Eu vou falar como que é o processo seletivo normalmente, e aí eu vou contar como que foi o meu processo seletivo especificamente, tá? O processo seletivo, primeiro, ele é dividido em você identificar a vaga, né, que eu já falei, e você mandar o currículo para o gestor. Geralmente, os currículos são mandados para o e-mail de quem está contratando. Então, vai ser o líder da loja ou o gerente de agência, o nome que for de acordo com o banco, né? Então, o gerente da agência, ele vai abrir a vaga e ele vai disponibilizar lá, na maioria das vezes, o e-mail dele para você enviar o currículo. Então, você vai enviar o seu currículo em PDF para o e-mail do gestor que está com a vaga. Nesse processo aí, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem, perguntei para a gestora, falei, olha, porque eu vi ela abrindo uma vaga, né, no meu caso especificamente, ela abriu uma vaga que não era uma vaga que eu conseguiria entrar, porque é um cargo acima do que eu tô hoje, e eu precisaria chegar no banco pelo cargo de entrada, né? Ou então, não estágio, mas também não gerente segmentado, porque aí precisa de mais experiência. Enfim, mandei mensagem para ela, falei, fulana, eu vi que você tá com vaga para tal cargo, talvez essa vaga não seja uma vaga que se encaixe no meu perfil, mas eu gostaria de saber se tem previsão de abrir uma vaga ou se
se quando abrir uma vaga, né, se você vai compartilhar aqui, como que eu faço para ficar sabendo. Demonstrei mesmo o interesse, mandei para ela. Então isso também é uma coisa que eu acho legal de fazer. Só que tem que tomar cuidado para não ser redundante, não ser bobinho, não perguntar uma coisa para pessoa no LinkedIn que tá escrito lá no que ela já postou. Então, é mostrar proatividade, mas sem falar: "Ai, como que eu faço para me inscrever na vaga?" Poxa, ela deixou o e-mail lá. Você não vai perguntar isso. Você vai falar, se a pessoa só deixou lá, você vai falar: "Fulana, mandei o e-mail, né? Gostaria de saber se tem alguma coisa a mais que eu possa fazer para me destacar nessa vaga, ou estou interessado, tenho disponibilidade de mudança, se for o caso de você ser de outro lugar." Enfim, coloque alguma coisa, se for mandar uma mensagem para a pessoa, que mostre você interessado e que não seja bobo também. Tomar cuidado para não ficar redundante, não ficar chato para a pessoa te responder, né? Então, esse é o ponto, o currículo. Aí, depois do currículo, vem uma entrevista. Se o gestor viu seu currículo e gostou, vai marcar uma entrevista com você. Aí vai ser a entrevista com o líder da loja, especificamente. Então, você vai ter uma primeira entrevista ali. Eu tive essa primeira entrevista e já passei nela, não tive outra. Mas, muitos casos, né? Você vai ter essa primeira entrevista com o líder da loja. Se o líder da loja gostar de você, você vai ter uma entrevista com o superintendente, que é o gestor do líder da loja. Então, ele também vai conversar com você para poder conhecer um pouco mais seu perfil. No caso, quem vai ser seu líder direto vai ser o líder da loja, mas o líder da loja tem o líder dele, né? Então, esse líder também costuma participar das entrevistas. Então, você faz uma entrevista, depois você faz outra. Nessa segunda entrevista, como é o líder da loja, geralmente as pessoas ficam mais tensas um pouco, né? Como é o superintendente e tudo mais. Mas é importante estar preparado, né, para as duas entrevistas. Igualmente, estudar o banco, estudar o cargo, saber estar preparado para vender alguma coisa caso seja necessário. Não obrigatoriamente vão te pedir, mas se pedir, é bom você estar preparado, estudar a técnica de venda, estudar o processo comercial do banco, mostrar que você realmente fez o seu trabalho ao aplicar para aquela vaga. E por fim, só aí depois de você ter mandado o currículo, feito as entrevistas, que eles abrem lá o processinho para você preencher do RH no trabalho conosco do banco. Então, assim, muitas vezes você vai direto pelo trabalho conosco lá, pode ser que você consiga uma vaga por lá, não tô falando que não consegue, mas principalmente se você é do interior, dependendo da cidade, da região que você for, é mais fácil você fazer esse processo de primeiro gestor, depois trabalhar. Eu fiz esse processo, primeiro eu falei com a gestora, mandei e-mail para ela, tudo. Depois ela mesma abriu a vaga lá no trabalho conosco do banco, mandou a vaga para mim especificamente, falou: "Você tem tal tempo para preencher", eu preenchi e aí segui o processo com RH. Né? A entrevista já estava feita, tudo estava feito, foi só mandar a documentação, abrir conta, fazer exame admissional, essas coisas assim, para então eu começar, receber a documentação, as autorizações, né? Para eu poder começar no banco. Então, basicamente, esse que é o processo. Como eu introduzi para vocês, o meu processo, ele funcionou um pouco diferente, porque ela postou uma outra vaga, que não era uma vaga que cabia no meu perfil, eu mandei mensagem para ela, perguntei, ela falou para mim: "Você precisa, eu vou abrir essa vaga tal época", e eu não tinha CPA 20. Então, ela me deu até a data que a pessoa ia ser transferida para eu tirar o CPA, eu tirei com 15 dias o CPA. Desde que eu falei, vou fazer a prova, e o dia que eu fiz a prova, deram 15 dias no total. Então, eu aprofundei meus estudos, comecei a estudar igual uma maluca, comia as coisas do CPA 20, mas lembrando que eu já trabalhava, eu já era formada na área, então muita coisa eu já tinha visto. E eu estudava pouco, mas eu tava estudando, então facilitou um pouco o meu processo. Passei de primeira no CPA 20, mas é importante você saber organizar a rotina para trabalhar, para estudar, porque eu trabalhava e estudava. E antes de eu ter certeza que eu ia fazer, eu tava estudando bem naquele jeito tranquilo, né? Tipo assim, 2 horas por dia, módulo por módulo. Depois eu tive que intensificar muito os estudos para poder conseguir. E aí eu fiz a entrevista só com a gestora da loja e ela já passei e já fui direto pro processo com RH. Foi um pouco diferente, funcionou um pouco diferente para mim o processo seletivo todo, né? Mas enfim, é isso. Eu espero ajudar, introduzir um pouquinho, né, também de como que tá a minha vida agora, minha rotina com o banco e tudo mais.
Espero ajudar se alguém estiver procurando a vaga, quiser entrar. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo também. Se estiver inseguro com alguma coisa, se quiser alguma ajuda com vaga, onde olhar, ou CPA, alguma dúvida de estudo, ou qualquer coisa relacionada a isso, deixa nos comentários que eu vou respondendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Eu tinha parado a gravação, mas eu voltei aqui rapidinho só pra pedir você que assistiu o vídeo até aqui pra se inscrever no canal. É muito importante pra mim, agora eu tô focando de novo em gravar pro canal, vou gravar com mais frequência, então se inscreve aqui que vai me ajudar bastante. Tchau de verdade!